Então, hoje vamos falar sobre diferenciais e aproximação linear. A gente vai tentar conectar o conceito de derivada com a interpretação geométrica original, que é de reta tangente. Então, vamos ver como usar a derivada para aproximar valores de funções e entender o que são os diferenciais. Então, primeiro vamos fazer uma apanhada aqui, qual é o objetivo dessa aula de hoje. Então, nós queremos compreender o conceito de aproximação linear utilizando retas tangentes, encontrar a linearização L de x de uma função f de x em um ponto A, usar a linearização para aproximar valores de funções, como por exemplo raiz de 4,1, definir os diferenciais dx e dy e entender sua relação com a reta tangente. Então, vamos começar falando sobre a ideia de aproximação linear. Então, qual que é a ideia? Perto do ponto de tangência, x igual a reta tangente ao gráfico de f de x é uma boa aproximação para a função. O que isso significa? Vamos traçar um gráfico aqui. Então, eu tenho um gráfico de uma parábola, e aí eu vou traçar aqui um ponto na parábola e uma reta tangente nesse ponto. Então, tracei um ponto e agora uma reta tangente. E aí vamos tentar dar um zoom em torno desse ponto que a gente traçou aí, onde a gente construiu a reta tangente. Então, se você der um zoom, aí o que você vai ver? Você vai ver que bem pertinho do ponto, você vê que o gráfico basicamente quase que coincide com a reta, né? Então, se eu continuar dando zoom aqui, você vai ver que você não vai nem conseguir diferenciar direito aí o que é a reta e o que é a parábola. Se eu der mais zoom ainda, você vê que aí você já não consegue saber mais o que é a reta e o que é a parábola. Então, muito próximo do ponto, o gráfico, basicamente, ele quase que coincide com a reta tangente. Então, essa noção, ela nos permite utilizar a reta tangente para poder aproximar a nossa função próximo àquele ponto onde traçamos a tangente. Então, a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a A é dada por... Então, como é que a gente constrói o gráfico da reta tangente? Vai ser y igual a f de A mais f' de A vezes x menos A. Então, essa é a equação da reta tangente, da tangente à função f no ponto no x igual a A. Então, se eu colocar, por exemplo, o x igual a A, bom, isso aqui é uma equação de uma reta, né? Aqui esse A ele está fixo, o que vai variar é o x. Se eu botar o x igual a A, vai ficar A menos A, que vai dar zero, então isso aqui vai cancelar, vai ficar somente o f de A. Então você vê que se eu botar o x igual a A aqui, o resultado dessa expressão daqui vai ser o f de A. Agora, se eu fizer o x aqui, valores próximos de A aqui, aí você vai ter outros valores aqui para o nosso y. Então, isso aqui, ele seria a equação de uma reta desse tipo daqui, ó. E aí, ó, definimos a linearização de f de x em x igual a A como sendo a função L de x igual a f de A mais f' de A vezes x menos A. Que exatamente eu peguei aqui a parte do y aqui, né? O y igual a isso aqui, essa parte daqui, eu peguei e joguei aqui, ó. Então eu estou definindo uma função cujo gráfico é a reta tangente. Então vamos ver um exemplo aqui. Linearização de f de x igual a raiz de x em x igual a 4. Então vamos calcular uma função desse tipo daqui para essa função f de x para o valor x igual a 4, ou seja, esse 4 aqui vai ser o nosso a aqui nessa expressão.
Então, a nossa linearização vai ser dado por L de x igual a f de a mais f' de a multiplicado por x menos a. E aí a gente precisa calcular essa expressão e calcular essa expressão. Então, primeiro vamos calcular o f de a. Então, substituindo o a por 4, vamos obter que o f de 4 é igual a raiz de 4, que é igual a 2. E o próximo passo vai ser calcular a derivada de f, já que na nossa expressão aqui, né, nós temos a derivada do a, a derivada do f, no ponto A. Então, nós temos que calcular a derivada do f. Então, se f de x é igual a raiz de x, e raiz de x a gente sabe que é igual a x elevado a meio, né? Então, para poder derivar isso daqui, a gente vai utilizar a nossa regrinha da potência, que o expoente ele desce multiplicando e subtraímos 1 aqui no expoente. Então, o nosso f' de x ele vai ser igual a meio vezes x elevado a menos meio, que é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, essa aqui é a derivada da nossa função f. E aí, precisamos calcular agora o f' de 4, né? Substituir o x por 4 aqui. Então, passo 3, calcule f' de a. Então, o f' de 4 vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 4, que é igual a 1 sobre 2 vezes 2, que é igual a 1 sobre 4. Então, esse é o nosso f' de 4. Então, agora a gente vai substituir essas expressões, esses valores que nós calculamos aqui e aqui. Então, o próximo passo é escrever a linearização L de x. Então, o L de x, né, ele é igual ao f de 4 mais f' de 4 vezes x menos 4, que é igual a 2 mais 1/4 vezes x menos 4. Então, observe que aonde aparecia o a, eu substituí pelo 4. E agora vamos utilizar esse L de x para tentar aproximar o valor de f de 4.1, por exemplo. Observe que se eu substituísse o x aqui por 4, isso aqui vai dar 0, vai sobrar somente 2. Então, assim, o L de 4 é igual a 2, que é a mesma coisa do f de 4, né, que é igual a 2. Agora, vamos ver o que acontece se a gente, por exemplo, calcular o L de 4,1. Então, vamos aproximar a raiz de 4,1 utilizando o L de x. Então, o L de 4,1 vai dar uma aproximação para o f de 4,1. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai substituir o x igual a 4,1 em L de x. Então, você vai ter que o L de 4,1 é igual a 2 mais 1/4 vezes 4,1 menos 4. E aí, 4,1 menos 4 vai dar 0,1. Então, isso aí vai ficar igual a 2 mais 0,025, que é igual a 2,025. Então, isso daqui ele vai ser uma aproximação para a raiz de 4,1. De fato, se a gente for calcular na calculadora, a quanto é que é a raiz de 4,1, a gente vai achar esse número daí, ó. Você vê aqui, né, se você fosse aproximar isso daqui para 3 casas decimais, isso aqui, como isso aqui é igual a 8, né, seria aproximar para 2,025. Então, o valor que a gente obteve aqui é exatamente a aproximação do valor real para 3 casas decimais. Então, você vê que realmente a aproximação é muito boa. Um detalhe a observar é que utilizar esse L aqui para poder aproximar valores, ele só vai ser uma boa aproximação se o valor aqui estiver perto do valor original que utilizamos para poder construir o L. Nesse exemplo aqui, a gente utilizou o valor A igual a 4, então essa aproximação aqui ela só vai ser boa para valores que estão bem próximos do 4. Se você começa a ir para longe do 4, esse L aqui já pode ser que ele fique muito diferente do valor da função original. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos agora utilizar a função exponencial. Vamos calcular uma linearização de f de x igual a e elevado a x em x igual a 0. Então, o primeiro passo é você calcular quanto que vale o f de a.
Então, como você tem que o f de x é igual a elevado a x e o a é igual a zero, então calculamos o f de zero, que é igual a e elevado a zero, que é igual a 1. E o próximo passo é calcular a derivada. Então, o f' de x, né, vai ser a derivada da exponencial, que sabemos que é ela mesma. Então, agora calculamos o f' de a, que nesse caso aqui vai ser f' de zero, né, que é igual a e elevado a zero, que é igual a 1, igual ao f de zero, né? E agora a gente tem tudo o que a gente precisa para a gente escrever a expressão do L de x. Então, o nosso L de x vai ser igual ao f de zero mais f' de zero vezes x menos zero. Isso vai ser igual a 1 mais 1 vezes x, que é igual a 1 mais x. Então, essa aqui é a linearização da exponencial quando a é igual a zero. E aí vamos utilizar esse valor para aproximar o e elevado a alguma coisa próximo do zero. Então, vamos tentar calcular aqui, tentar aproximar o e elevado a 0,1. Então, para poder aproximar o e elevado a 0,1, vamos calcular o L de 0,1, que vai ser igual a 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Então, isso aqui seria uma aproximação para o e elevado a 0,1. E como é que vai ser o valor obtido pela calculadora? Será que é um valor próximo desse número daqui? Então, o valor obtido na calculadora vai ser esse número daí. E observe que, se eu fosse aproximar, por exemplo, para uma casa decimal, a aproximação seria exatamente o valor que nós obtivemos aqui na linearização. Então, de fato, isso aqui parece ser uma boa aproximação para o valor real. Isso aqui é muito útil em aplicações práticas de, por exemplo, otimizações, que às vezes, por exemplo, você quer calcular o cosseno de uma infinidade de números. Só que aí o processo para você realmente calcular o valor do cosseno do seno pode ser um trabalho um pouco intenso, mais intenso para o computador. E aí você pode simplesmente calcular os valores do cosseno e do seno para alguns valores, né? Tipo assim, você vai escolher vários pontos um perto do outro, assim, vai calcular o seno, o cosseno deles, e aí, utilizando esse processo de linearização, você consegue calcular uma boa aproximação para qualquer valor, né? Por exemplo, digamos que eu peguei aqui, eu quero calcular valores no intervalo de 0 até 5. Então, eu pego e calculo o valor, digamos que eu quero trabalhar com a função cosseno. Aí eu eu calculo o cosseno e calculo a derivada do cosseno, que é o menos seno, né? Então, vou botar aqui o seno. Então, eu calculo o cosseno e o seno de diversos valores entre 0 e 1. Digamos assim, que eu pegue 0, 0.1, 0.2, 0.3, etc., até o 5, por exemplo. Então, eu construí uma tabela, uma lista de valores para o cosseno e para o seno que eu calculei uma única vez. Aí, digamos que agora eu quero calcular o cosseno de 1.00005, por exemplo. Então, em vez de eu fazer todo o procedimento para poder calcular realmente o cosseno, eu posso pegar o valor que eu já tenho calculado, que seria o cosseno e o seno de 1, fazer a linearização nesse valor e usar a linearização para poder aproximar esse valor que eu tô querendo, porque aí eu vou ter, para calcular, para poder avaliar uma função linear, você vai ter muito menos custo computacional do que calcular, por exemplo, o cosseno de um número. Então, isso é só uma das muitas vantagens de você aprender esse conceito. Então, agora vamos falar sobre as diferenciais dx e dy. Então, seja f de x uma função diferenciável em x, e aí vamos definir dx vai ser a variação em x, também chamada de incremento independente, e vamos chamar de dy a variação na reta tangente, que é dada por dy igual a f' de x vezes dx.
Então, por exemplo, eu tenho lá um ponto A fixo, e aí eu traço, né, a reta tangente, e aí digamos que eu tenho esse A e eu vou variar o A um pouquinho. Eu somei aqui o A mais um valor bem pequenininho. E aí esse valor pequenininho eu estou chamando de dx. Então eu variei o A, eu modifiquei o A por esse pequeno incremento que eu estou chamando de dx. E aí, o que vai acontecer com o valor de y na reta tangente na hora que eu faço esse incremento de dx? Esse incremento, essa variação que o y vai ter, é dado exatamente por f' de x, que é a inclinação da reta tangente, multiplicado por esse incremento que eu fiz no x. Então, ao fazer essa conta daqui, eu vou encontrar exatamente qual foi a variação que o y teve na minha reta tangente na hora que eu variei o x utilizando esse incremento. Então, eu falei agora que o dy ele é a variação na reta tangente, mas na hora que eu vario o x, qual que vai ser a variação do valor do y do f? Então, assim, eu tenho lá o f de a e tenho o f de a mais dx. Então, qual foi a variação que eu tive nessa minha função f? Exatamente. Então, a variação real na função você define como sendo ΔY. Então, você vai ter ΔY, que vai ser o f de x mais ΔX menos o f de x. Esse ΔX aqui é o mesmo que o dx, que é a variação que eu fiz no meu x. E aí eu quero saber o quanto que a função f ele variou quando eu variei esse valor aqui na minha variável x. Então, vamos agora usar diferenciais para aproximar o seno de 0,1. Então, o primeiro passo é a gente identificar, né, qual é a função e o ponto que nós queremos trabalhar. Como eu quero aproximar o seno de 0,1, então está claro para mim que eu vou trabalhar com a função seno. E como eu tenho aqui um valor próximo de zero, né, 0,1, e inclusive o seno de zero a gente sabe calcular, a gente sabe quanto é que é. Então, queremos trabalhar com x igual a zero, e aí o meu incremento, né, vai ser de 0,1. Então, eu tenho no zero, eu vou incrementar 0,1 para chegar no 0,1. 0 mais 0,1 é igual a 0,1. Então, aqui nós temos o f de x igual a seno de x, o x igual a zero e o dx igual a 0,1. E aí o próximo passo é calcular a derivada da minha função. Então, sabemos que a derivada do seno é igual ao cosseno. Agora, o próximo passo é você avaliar o f' de x no x igual a zero. Então, calculamos o f' de zero, que vai ser o cosseno de zero, que é igual a 1. E aí, conseguimos calcular o nosso dy, que pelo que a gente viu na definição, dy é igual ao f' de zero vezes dx, que é igual a 1 vezes 0,1, que é igual a 0,1. E agora nós vamos utilizar esse dy para poder aproximar o seno de 0,1. Então, o seno de 0,1 ele vai ser aproximadamente o f de 0 mais o dy, que é igual a 0 mais 0,1, que é igual a 0,1. Então, lembrando que o f de 0 é o seno de 0, que a gente sabe que vale 0. Então, você vai ter 0 mais a variação do y aqui na reta tangente. Aí, o resultado disso vai ser a aproximação da nossa função original no valor que nós queremos. Observe que isso aqui que a gente calculou é exatamente o L de 0,1 que a gente aprendeu a calcular lá em cima. Então, a gente só está vendo uma outra forma de você fazer a mesma coisa. Como? Não, tipo assim, como eu falei, né, elas são equivalentes, então tanto faz. Se você for observar aqui, né, olha só o que eu tenho aqui, né, eu tenho aqui o f' de x multiplicado por dx. Se você for voltar lá em cima, no nosso L, você tem aqui ó, o f'
multiplicado por x menos a. Só que esse x menos a aqui é justamente o nosso dx, que é tipo assim, qual foi a variação que eu tive, né, ao passar do a para o x. Então, essa variação é justamente esse x menos a. Então, na hora que eu calculo o dy, né, isso aqui é exatamente a formulazinha que eu utilizo para calcular o dy. Então, isso aqui é o dy, e aí depois que eu calculei o dy, eu somei o dy no f de a. Então, é a mesma coisa, tipo assim, é só... Eu só tô chamando isso daqui de... Estou dando um nome para isso aqui, né, chamando de dy, e estou dando um nome para essa diferença aqui que eu estou chamando de dx. Que aí aqui, ó, eu peguei o meu f de a mais o dy, que é f' de a multiplicado por x menos a, que é o dx. Então, obtivemos a aproximação de 0,1 para o seno de 0,1. E se a gente for calcular o seno de 0,1 na calculadora, o que nós vamos obter? Observe que é um valor bem próximo de 0,1. Se eu fosse aproximar isso daqui para três casas decimais, ó, isso aqui ele iria fazer isso daqui subir, né? E aí ia subir aqui e ia cair o 1 aqui. Então aqui eu ficaria com 0,1 se eu arredondasse isso aqui para três casas decimais. Então você vê que realmente obtivemos uma boa aproximação para o seno de 0,1. Então vamos ver um outro exemplo. Vamos agora aproximar o ln de 1,05, utilizando linearização. Então, o primeiro passo, né, é identificar a nossa função. Né? Nossa função vai ser o ln de x e o nosso a. Observe que eu quero aproximar ln de 1,05. Eu já sei que ln de 1 é fácil de calcular. Ln de 1 é igual a 0. Então, eu vou utilizar o a igual a 1. Então, aqui eu vou usar minha função ln de x e o meu a vai ser igual a 1. Então, f de x igual a ln de x e a igual a 1. E aí, agora nós vamos calcular o f de a. Então, aqui o a igual a 1, então vamos calcular o f de 1, que é igual a ln de 1, que é igual a 0. Vamos encontrar a derivada da f. Então, o f' de x é igual a 1 sobre x. Lembra que a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. E aí, agora que sabemos quem é o f' de x, vamos calcular quanto que vale o f' de a. No caso, a igual a 1, né? Então você vai ter o f' de 1, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, agora que nós sabemos quem é o f de 1 e quem é o f' de 1, a gente estamos aptos a conseguir escrever a linearização L de x. Então, temos que o L de x vai ser igual a f de 1 mais f' de 1 multiplicado por x menos 1, que é igual a 0 mais 1 multiplicado por x menos 1, que é igual a x menos 1. Então, esse é o nosso L de x. E aí, agora que nós obtivemos a nossa linearização, vamos utilizar a linearização para poder aproximar o que nós queremos, que é o ln de 1,05. Então, para isso, a gente basta substituir o nosso x, no nosso L de x, por 1,05. Então, temos que o L de 1,05 vai ser igual a 1,05 menos 1, que é igual a 0,05. Então, esse valor aqui é o valor que nós temos como uma aproximação para o ln de 1,05. E calculando esse valor aqui na calculadora, obtemos essa expressão para o ln de 1,05. Então, novamente, né, isso aqui se observa que é um valor que está bem próximo do valor que nós obtivemos aqui. Como é que é? F' de 1 não é a derivada de 1. Assim, em primeiro lugar, F', aqui nesse exemplo, é a derivada do ln. Aí, quando eu falo F' de 1, eu quero dizer o seguinte, a derivada do ln no x igual a 1. Porque, por exemplo,
Primeiro, o que significa a derivada, né? Se eu pegar o f de x igual a ln de x, isso aí vai me dar um gráfico. Deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui o gráfico do ln de x. Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Então, isso aqui é o gráfico do ln de x. E aí, acontece que, nesse ponto daqui, deixa eu dar um zoom aqui. Nesse ponto daqui, né, é o ponto onde o x é igual a 1. Então, aqui eu tenho o x igual a 1. E aí, agora, imagina agora a reta tangente a esse gráfico, né, que é o gráfico da ln, exatamente nesse ponto daqui, né? Então, você vai ter uma reta mais ou menos... Opa. Você vai ter um gráfico mais ou menos assim. Faz de conta que ele tá tangente aí. Ele ficou afastado, mas faz de conta que ele está bem coladinho ali. E aí eu pergunto, tá, beleza, eu desenhei uma reta tangente ao gráfico da minha função ln, e aí eu te pergunto, qual é a inclinação dessa reta daqui? Qual a inclinação? Ou seja, quando você escreve uma equação de uma reta, você tem y igual a x mais b, certo? E aí a inclinação, que a gente chama de inclinação, é exatamente o a que está multiplicando por x. Quanto maior for esse valor de a, mais íngreme vai ser essa reta. Quanto mais próximo de zero for esse valor que multiplica o x, mais perto da reta horizontal vai ser essa reta que vai ter essa equação. Se por um acaso o valor de a ele for negativo, né, aí você vai ter uma coisa descendo, né? Então, esse número a, que multiplica o x, é o que a gente chama da inclinação da reta. Então tá, beleza. Aí eu quero saber, te pergunto agora, como é que eu calculo a inclinação dessa reta que é tangente exatamente nesse ponto daqui, ó, onde o x vale 1. Aí, então você pega, já que eu tenho aqui eu sei que eu estou chamando, eu tenho que a minha função f de x é o ln de x. O ln de x. E aí, então, esse gráfico aqui que eu desenhei, ele é o gráfico dessa função daqui. A derivada dessa função, a função derivada dessa função aqui, f' de x, é igual a 1 sobre x. Então, 1 sobre x é a derivada dessa função daqui. Beleza. Oi? Tipo assim, existe uma maneira de você provar e tal, mas assim, a gente tá meio que... A gente viu numa outra aula, por exemplo, que a derivada do log de x é igual a 1 sobre x multiplicado por ln da base desse log. Mas enfim, então assim, você pode meio que decorar isso aí para a vida, que você vai usar bastante, não só agora em cálculo 1, mas em outros cálculos também, no cálculo 2, no cálculo 3, vai aparecer o tempo inteiro para você derivar o ln, e é isso aqui, então, é uma coisa que você tem que guardar no seu coração, de que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Beleza, então agora que eu sei que isso aqui é a derivada do ln é igual a isso aqui, agora, na hora que eu calculo o f' de 1, utilizando essa fórmula daqui, vai ser igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. E adivinha o que é esse 1 aqui? Esse 1 aqui é exatamente a inclinação dessa reta daqui. Entendeu? Então, o que nós vimos aqui nessa aula? Nós vimos a linearização, que é a reta tangente que aproxima f de x perto do x igual a a. Observa que isso daqui, né? Na hora que eu expando isso daqui, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com f' de a multiplicado por x menos f' de a multiplicado por a mais f de a. Então, aqui nesse caso, isso aqui é exatamente uma equação da reta
do tipo y igual a ax mais b, onde o a ele vai ser igual a f' de a, e o b ele vai ser igual a f' de a, quer dizer, menos f' de a multiplicado com a, mais f de a. Então, se você expande isso daqui, né, e agrupa os termos, você vai ter exatamente uma equação da reta, onde o a é o f' de a e o b é menos f' de a vezes a mais f de a. Então, isso aqui vai ser um número que não depende do x. E aí nós utilizamos a linearização para estimar valores de funções, né, como raiz de 4.1, e elevado a 0.1, ou ln de 1.05. Aprendemos sobre os diferenciais dy igual a f' de x dx, né, que representa a variação na reta tangente, e podemos utilizar esse dy aqui para aproximar o ΔY, que é de fato a variação real da nossa função f, né, para valores próximos de x, ou seja, para dx pequeno. E aí essas ferramentas, elas conectam a derivada à sua interpretação geométrica e tem muitas aplicações práticas.